Caríssimos, vamos para mais uma exposição da série Fontes do Direito Notarial e Registral, 38ª parte, tratando ainda aqui da jurisprudência pretoriana, agora mais de perto, considerando a relação entre os sentidos objetivo e subjetivo desse conceito de jurisprudência dos tribunais, o que nos levou à distinção na exposição anterior entre a auctoritas judicandi e a potestas iuris dicendi, ou seja, entre a autoridade e a potestade, entre a autoridade e o poder ou império. Quero inicialmente agradecer aos confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial, que me admitem representando esse sodalício com essas nossas exposições, bem como agradecer a hospedagem que nos dá a Noregg do Paraná. Eu cumprimento o seu presidente, Dr. Matheus Vido da Silva, muito agradecido por nos abrigar nessa página valiosa e da empenhada Noregg Paranaense, que está fazendo um trabalho de continuidade doutrinária importante não só para o Estado do Paraná, mas para as notas dos registros do Brasil inteiro. Basta ver o curso de pós-graduação e o convênio firmado com o CENOR, Centro de Estudos Notariais e Registrais, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Bom, nós apontamos já em lições anteriores, com apoio de lição de Vallière, Vallière de Guzzolo, que por sua vez se remeteu a indicações de dois romanistas, Álvaro Dores e Rafael Domingo, o fato de que no processo romano, especialmente no processo formulário, da história do processo romano, houve durante algum tempo a separação entre as funções da autoridade e de potestade. Isso quer dizer que o juiz tinha autoridade, mas não tinha poder. Quer dizer, numa observação muito boa feita por Valete, o juiz sabe, mas não pode. E, em contrapartida, o pretor não tinha o saber judicial, ou seja, não era dotado da auctoritas, da autoridade, mas tinha a potestade soberana, ou seja, tinha o império, tinha o poder. Prosseguindo com a indicação de Vallière, né? O pretor não sabe, mas pode. Eu queria aqui chamar a atenção para o fato de que essa separação entre autoridade e potestade apresenta pelo menos a perspectiva de um fator muito relevante para distinguir hipóteses de judicialização. Sobretudo quando nós pensarmos em conceder, reconhecer, não conceder, reconhecer a auctoritas do notário, mas suplementá-la com a potestade judicial. Ou seja, o notário reconhece e o juiz executa. Haverá hipóteses possíveis, questão de conjecturá-las ou de tornar essas hipóteses melhor definidas para uma atuação legislativa segura. Bom, então, no caso, já na época do processo extraordinário romano, essas funções se unificaram em uma só pessoa do juiz magistrado, ou seja, autoridade e potestade numa só pessoa, concentrados numa só pessoa. O que é também hoje um modo largamente predominante no Estado moderno. O caso brasileiro é típico, o juiz detém ambas essas funções. Mas qual delas é a mais própria do iudicare, da tarefa própria de julgar, que é do juiz? Rafael Domingo, a quem eu mencionei, um romanista espanhol, muito importante, autorizado, diz que a função judicial do juiz, ou essencial do juiz, é e será sempre a de decidir uma controvérsia conformada ao direito. E isso é evidentemente próprio, não de seu poder, mas de seu saber. Ou seja, se deriva da sua auctoritas, de sua autoridade. Por isso que a autoridade é mais importante para a função judicial, porque essa autoridade é essencial, do que a função potestativa, que pode também ser atribuída ao juiz, nada impede. E ela atualmente é também atribuída ao juiz, ou seja, pela potestade
ou pela potestas, o juiz dirige o processo, dirige a execução das sentenças, a execução dos títulos extrajudiciais. E disso tem que se valer de império, do poder de império. Mas, em rigor, os juízes, aqui eu me valho de uma expressão de Álvaro Dors, o juiz é um declarante do direito. E, ao declará-lo, o juiz satisfaz a sua função de auctoritas, de autoridade. Ou seja, como diz o mesmo Álvaro Dors, que tem um largo estudo sobre o tema da auctoritas e de sua distinção em relação a potestas, a auctoritas é um saber socialmente reconhecido. Aí está o conceito orsiano de auctoritas. Autoridade é o saber socialmente reconhecido. Já a potestas não se apresenta como poder, mas se apresenta como império, e por ela os juízes administram a justiça, não o declaram. Ou seja, os juízes aqui, com a potestas, valem-se de faculdades imperativas para instruir os processos, para conduzir esses mesmos processos, para transmitir e executar os seus juízos. Bom, no âmbito próprio da determinação conflitual do direito, que se distingue da determinação negocial, a determinação negocial é própria da atividade extrajudiciária e é a que abrange a atividade do notarial, e, em um certo sentido, também a registral, mas embora possa também atribuir-se à atividade de conciliadores, de árbitros, dos advogados em seus gabinetes, dos próprios particulares que determinam negocialmente. Quando eu entro em uma padaria e compro um pãozinho e eles aceitam o meu pagamento e eu recebo o pão, há uma determinação negocial, uma via não conflitiva que está determinando o que é o normal das coisas. O normal das coisas é que haja uma fluência negocial, um dinamismo negocial. Mas pode haver necessidade de que esse dinamismo negocial se complexifique. Então, aí se apresenta a atividade de terceiros que podem ajudar isso, entre esses terceiros, de maneira eminente, a figura do notário e, quando o caso, do registrador. Bom, mas na determinação conflitual do direito há mais de uma correspondente função. Aqui nós vamos deixar de lado alguns matizes com que nós poderíamos considerar, por exemplo, períodos históricos em que a função de advogar, o advocare dos latinos, se distinguia da função do respondere, ou seja, da resposta, do responder, que também podia consistir em coisa diversa, ou seja, a resposta ser dada por uma pessoa que era consultada e que se distinguia da função de advogar. Uma coisa ou outra é fruto de situações históricas e muitas vezes resultantes de uma determinação de direito positivo. Mas podemos limitar, de todo modo, as funções próprias da determinação conflitual, afastados esses matizes, ou seja, abstraídas essas peculiaridades, em duas funções para a determinação conflitual do direito. Uma é essa mesmo do advocare, do advogar, o que inclui a de postular, a função do postular, de pedir alguma coisa. E a segunda função, que é a que nos interessa aqui, a de iudicare, a de julgar. Bom, em que consiste a determinação conflitual do direito? Ela consiste em solucionar, em resolver, em um caso singular, em um caso concreto, a justa configuração de um conflito. Como é que eu configuro e resolvo um conflito? Eu soluciono um conflito. Soluciono de determinado modo, que vamos ver adiante. Houve um tempo, aqui mais uma vez eu recorro à doutrina do saudoso João Vallet, houve um tempo em que se distinguiam nas sentenças judiciais os resultandos relativos ao direito e os considerandos, os resultandos relativos aos fatos e os considerandos relativos ao direito. Os resultandos, nós poderíamos dizer em latim, os resultata. E os considerandos, em latim, os consideranda, relativos ou referentes ao direito. Separávamos as duas formas. Fazia uma lista de resultandos, examinando os fatos, e depois
de consideranda, que são os fundamentos jurídicos. Isso, hoje em dia, costuma indicar-se deste modo, respectivamente, como matéria de fato e fundamentos de direito, ou matéria de direito, ou questões de direito. Às vezes há uma separação mais clara nas decisões, outras vezes não. Eu vejo em alguns lugares do mundo essa separação mais clara do que ocorre normalmente no direito brasileiro. No direito brasileiro, os temas são tratados, é claro, questões de fato, questões de direito. É preciso discutir se isso pode ser efetivamente separado, mas, enfim, formalmente pode ser, mas é muito raro que isso esteja claramente definido, formalmente, expressivamente definido. A gente consegue encontrar, e há mesmo soluções diversas. A gente que começa tratando pelo direito vai aos fatos, outros começam pelos fatos vão ao direito, e a maior parte das vezes, ou pelo menos uma boa parte das vezes, esses fatos são entremeados, se mesclam nas sentenças com os tratamentos correspondentes ao direito. Vai ponto por ponto, ora o fato, ora o direito, volta ao direito, vai ao fato, etc. Ou seja, é uma certa mescla. Não era como antigamente, em alguns casos, quando havia uma separação clara. Havia primeiro uma exposição clara dos fatos, que eram os resultata, os resultandos. E depois, a fundamentação correspondente bem separada, duas partes bem separadas, que era os considerando. Bom, depois de tudo isso, como quer que nós chamemos e como quer que isso se produza, vem a conclusão da sentença. É consequente do conjunto dos resultandos e dos considerandos, ou seja, dos resultata e dos consideranda. E o que é a conclusão da sentença? É a determinação quod iustum est, ou seja, determinação do ius, determinação do direito, determinação da coisa justa naquele caso concreto. Naquele caso concreto. É isso, uma sentença. Bom, então há aqui uma patente distinção a apontar entre o pensamento judicial expressado, comunicado, objetivado, aquele pensamento judicial que é manifestado, às vezes verbalmente, mas na maior parte das vezes por escrito. É o texto, a sua letra, o seu dictum. Isso é uma coisa. A outra é a formação desse pensamento na atividade imanente do julgador. Ou seja, aquilo que Vallière designa como deliberação. É o juiz deliberando. Por assim dizer, pensando com seus botões. Porque me recordo que escrevi certa vez um trabalho sobre o tempo e o juiz penal, e eu confesso que ao final da meditação e escrita desse trabalho, eu estava emocionado, exatamente pensando na solidão do juiz, que é a mesma solidão que ocorre com o notário, que ocorre com o registrador, quando tem um caso complexo a decidir, não é? Mais no caso complexo do que nos casos comuns. Então vem a propósito uma interessante meditação de Vallière. Vallière diz o seguinte: uma coisa é a deliberação meditada, pausada, solitária, deliberativa do jurista em seu gabinete, seja ele um advogado, seja ele um promotor público, seja o notário, seja o registrador, seja um delegado, seja o juiz. E outra muito distinta é a exposição pública, estruturada, argumentativa, dos resultados conseguidos com a deliberação. Uma coisa de fato é que o notário, na sua sala, esteja meditando se pode ou não pode fazer uma determinada escritura. Um registrador, tratando de ver se qualifica positivamente ou negativamente um título. Outra é esse registrador expedir uma nota devolutiva, que é, na verdade, apenas a expressão, a exteriorização, a forma pública com que ele articula as suas razões. Visando já não, esse é o ponto, já não propriamente a formação, a deliberação do seu próprio entendimento, mas a persuadir, a convencer outras pessoas do acerto do que ele pensou. São coisas distintas e sobre isso nós vamos prosseguir um tanto na nossa próxima exposição. Por agora eu quero mais uma vez agradecer
todos aqueles que participaram e participarão ainda destas nossas exposições, bem como muitíssimo agradecer ao apoio recebido dos confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e da ANOREG do Paraná, na pessoa de seu presidente, Dr. Matheus Subiro da Silva, e também das suas ex-presidentes mais recentes, doutora Mariana Pozzenato Martins, doutora Mônica Dalla Vecchia, de todos os diretores e integrantes dessa valiosa entidade paranaense. Vamos em frente. E nos vemos, se Deus quiser, na próxima semana.